E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Aquele chip da Neuralink é viável para seres humanos? Isso é que tem aplicações práticas? O que eles pensam em conseguir com essas pesquisas? E quais os riscos? Pergunta fora do contexto. A força do pensar, a lei da atração, que também o pessoal adora, né? Neuralink. Manja do Neuralink, né? Manjo, lá do Elon Musk. Na verdade, cara, o Elon Musk fez a mesma coisa que o Nicoleles. Não. Muito parecido. Não. Na verdade, o Nicoleles contou pra gente o que é. Os caras da Neuralink eram alunos dele. Ah, é mesmo, cara? Ele contou lá no Flow pra gente. Porra, olha Eram aí, alunos velho. dele. Porque assim, eu vi o que o Elon Musk fez. A ideia é idêntica do Nicoleles. A porque diferença, eram alunos que saíram do laboratório A diferença, e aí tem que sinalizar isso, a diferença é que o Nicoleles usava um bagulho gigantesco e o Elon Musk fez uma moeda. Então a ideia é a mesma com a puta de uma tecnologia mais avançada, menorzinha, implantada embaixo da cabeça e tal. Mas o mecanismo foi a mesma coisa. Não sabia disso aí, que eram alunos dele. Ele contou pra gente quando a gente Olha conversou só. com ele no Flow. tava junto lá de co-host. Legal e ele pra falou. caramba. Eu fui falar do Neuralink pra ele e falou: vou te contar. Os caras lá eram meus alunos. Olha aí, Saíram e foram Ele não lá. curte muito. Não, ele não. Ele é. Ele não é muito chegado, né, galera? Mas basicamente assim, o que eles querem fazer? Eles imagina que ele fez isso num porco, se eu não me engano. Não sei se ele fez em macaco também. Acho que fez em macaco. Fez em macaco? Eu vi no porco. O que ele fez no porco? Ele botou pensa assim, você tem uma região no seu cérebro que é o córtex motor. Uma das partes, né? Esse córtex motor tem neurônios. Fica mais ou menos aqui em nós. Tem neurônios ali. E se você abre nossa caixa craniana, você vai ver o córtex motor ali. E você consegue, se você tiver a tecnologia ideal, você consegue colocar um negócio ali que lê a atividade daqueles neurônios que estão ligados quando você está caminhando, por exemplo. E você consegue ver um padrão de neurônios ligado quando você está caminhando. A ideia do chip, primeiro, é ler isso. E segundo, é tentar estimular aqueles mesmos neurônios que foi feita a leitura de padrão, gerando um movimento de caminhada, por exemplo, num animal que não tem movimento das pernas. É mais ou menos isso. É isso aí, né? Vamos dizer, ele defende a ideia de que é para tratamento de pessoa paraplégica, tetraplégica, essas coisas todas, né? Mas aí o pessoal sempre fica com medo, né? Porque um chip no cérebro, né? O Elon Musk ele até falou umas paradas meio pesadas, assim, no sentido de transplante de memória. Cara, eu acho muito difícil, velho. Vai saber, né? Mas eu acho muito difícil. Porque, cara, como é que você vai... Tem um cara chamado Susumu Tonegawa, que é um cara do MIT, se não me engano. Ele conseguiu fazer um transplante de uma memória aversiva num camundongo. Caramba. Ele conseguiu transplantar uma memória aversiva, usando optogenética, umas paradas lá. Ele conseguiu muito pontual uma memória aversiva que é mais armazenada. Porque as memórias, elas ficam em engramas. O que é um engrama? O local físico das memórias, pessoal, vocês vão ler aí que talvez o hipocampo. O hipocampo forma memórias. Envolvido por formar novas memórias. Depois a memória ascende para as áreas corticais e fica armazenada em engramas, que são nada mais que conjunto de neurônios que dispararam e criaram uma trilha. Então imagine um raio no céu. Quando você lembra de alguma coisa, é tipo um raio de as bolinhas trilha. lá do Divertidamente, galera. Umas bolinhas de... Exato. Cara, você teria que pegar, mapear essa trilha, botar no outro... Puta, é muito difícil, cara. Mas você acha que o Neuralink tem futuro, assim, de funcionar? Eu acho que tem, cara. Você acha que tem mesmo? Acho que tem. Acho que anda. Acho que anda. Não sei quando, não sei em qual escala, não sei para quem, não sei se a tia Benta vai usar o Neuralink, mas alguma coisa ele vai ajudar no avanço do conhecimento. Eu também. O Nicoleles já não concorda muito, não. Eu acho que sim, porque eles têm muita grana, cara. Tem, né? E aí dá pra... muita grana, velho. Aí você, alguma coisa... Mas aí entra essa questão ética, entra também pegando, né? Ou não? Difícil, né, velho? Porque, por exemplo, você tem uma área do seu cérebro chamada de córtex pré-frontal dorsolateral. É uma parte do seu córtex pré-frontal e é a parte mais racional do seu córtex pré-frontal. Se você tem uma lesão nessa região ou desliga essa sua região, você fica impulsivo. Você bate em alguém, talvez, você rouba,
Você perde um componente Como de controlar para convívio, o cara não atingir essa área, né? entendeu? E se bota um chip ali, meu? Exatamente. E aí eu clico um botão aqui É aí, ó, e aí, e aí? puf, desliga o córtex pré-frontal dorsal. Tem umas pesquisas que os caras fazem que eles botam eletrodos aqui fora, no crânio mesmo, e eles fazem o que a gente chama de estimulação magnética transcraniana de baixa intensidade. Então eles conseguem, via o crânio mesmo, o osso do crânio aqui por fora, diminuir um pouquinho. Eles mandam uma onda elétrica ali para dentro de baixa frequência que diminui a atividade do seu córtex pré-frontal. Os neurônios tendem a sincronizar com a onda que está vindo de fora e meio que desliga um pouquinho. Entendi. Se você bota o cara a jogar poker, você bota aqui nele, no laboratório, bota a jogar poker, ele começa a ficar impulsivo. Começa a apostar, começa a dar win em mão que não devia. Aí você pergunta pra ele, pô, cara, por que você apostou? Você não viu que era errado? Ele falou, eu sabia que era errado, mas eu queria fazer. Mas foi, né? Caramba. E aí como é que se faz, velho? Se o nego bota um chip no seu dorso lateral, no córtex do dorso lateral, e se bota um chip na sua amígdala, que é a região do cérebro que faz você ficar com detectar perigo e ter um estímulo de luta ou fuga. Aí eu ligo o luta ou fuga, você parte pra cima de um cara. Tem um cara chamado Carl Cicero. É um neurocientista de Stanford que ele criou ou caracterizou um tipo de tecnologia chamada optogenética. A optogenética, assim, imagina que você tem no seu neurônio. O seu neurônio, a célula do cérebro, ele funciona por meio de atividade elétrica. Então, se eu botar um aparelho no seu cérebro, eu vou medir volts, Sim. milivolts, tipo da tomada, só que milivolts. E essa atividade elétrica, você vai pensar, pô, mas da onde que vem a eletricidade? A gente bota na tomada quando a gente é criança e carrega o cérebro? Não. Essa atividade elétrica no cérebro, ela é proveniente de uma concentração diferente de íons. A diferença cria uma diferença de potencial, né? E pronto. Exato. Isso mesmo, cria uma diferença potencial por ter mais íon positivo ou negativo em uma determinada área da membrana. Você tem uma diferença potencial que num neurônio em repouso, isto é, que não está fazendo potencial de ação. Potencial de ação é um nome meio feio que a gente dá para quando ele manda uma sinapse. Um neurônio em repouso é menos 65 milivolts, o potencial de membrana. Quando existe um estímulo, por exemplo, você tem um neurônio sensorial aqui no seu dedo. Quando eu cravo alguma coisa aqui, existe uma deformidade na membrana, começa a entrar íons de sódio, aquele menos 65 começa a ficar positivo e chega num limiar de disparo que abre um monte de canal de sódio que depende de voltagem, entra muito sódio e você tem um potencial de ação e essa informação é mandada para o meu cérebro e é processada, eu sinto o toque aqui, mais ou menos isso. Quando você vai ver Puta, eu nem lembro porque eu comecei a falar disso, cara. Não, a gente tava Potencial de falando ação. do cara que pode acessar lá os... Aí meu Não, cérebro que bugando. pode acessar o córtex pré-frontal, com o chip Mas lá. por que eu comecei a falar de potencial de ação, cara? Porque a gente tava explicando que o cérebro tem uma diferença de potencial. Ah, tá. Que ele tem uma corrente elétrica. Cara, e aí tudo. imagina você fazer isso, botar um chip lá na amígdala. Ah, daí, agora eu lembrei, Isso. o Carl Cicero que fez a optogenética. Aí, cara, eu tenho um problema quando eu esqueço, cara, eu não ia dormir hoje à noite. Eu ia ficar até 5 da manhã falando, cara, como é que meu cérebro falhou naquela hora? O que ele viu, esse cara? Esse canal de sódio, que é aberto, por exemplo, por meio de um toque, ele descobriu que tem alguns canais que são abertos por luz. Luz, cara. Luz azul, uma faixa específica, ou amarela. Então, não lembro qual, mas uma você abre canal que desliga o neurônio e uma você abre canal que ativa o neurônio. E ele consegue implantar... Ele bota um retrovírus lá que sinaliza uns neurônios específicos na amígdala de um camundongo e ele faz um implante de como se fosse uma mini lanterninha lá dentro do cérebro. Caramba! E quando ele liga a lanterninha, você ativa aqueles neurônios que ele quer. Cara, esse cara tá meio cotado para ganhar um Nobel com essa descoberta aí, porque permite estudar muita coisa foda. Você consegue estudar a atividade de populações de neurônio isolada, velho. É muito foda, velho. E o que ele faz? Ele tem até um vídeo na internet, eu não lembro qual que é o nome, que ele publicou um artigo na Cell mostrando que se você faz isso na amígdala de um rato, por exemplo, você bota um rato ali e você desliga a amígdala do rato, dá um impulso de luz que desliga a amígdala dele, que é envolvida por detectar perigo. Cara, o rato vai caminhando para um lado de um gato. Caramba! Ele não tem medo do gato. Ele vai andando pro lado.
Olha Sei só. lá, velho, você pode criar soldados que não tem medo. Não, essa questão é. Você tá ligado o que eu Tô. quis dizer? Aí você bota lá na amígdala do cara, aí você aperta um botão, você baixa a atividade da amígdala, o cara deixa de ter medo, velho. Vai pra cima de tudo, né? Aí eu- A grande questão, eu acho que é essa. O risco ali que ele fala é justamente esse, né? É essa parte ética aí que começa a pegar, né? Então, pô, você tá ali com a cabeça aberta. Quem disse que o cara não tá colocando chip? Ah, já que estamos aqui, cara, vamos dar uma ligadinha aqui do lado. O cara nunca vai saber, né? É difícil, né, cara? Porque complicado se você isso. desliga o seu pré-frontal dorso lateral e se você liga a amígdala do cara ou desliga a amígdala do cara, vira um... Não tem medo, o cara não vai ter medo. Vira um robô, né? Vira um robô. É Então eu não sei como é que seria manejado isso, assim. É uma seara muito Mas complicada. ainda tá em bicho, né? Ainda tá muito, né? Ixi, Vai isso daí demorar vai pra chegar, longe, né? velho. Não é fácil.